Olha, eu vou falar sobre o acolhimento do desencarnado em reunião mediúnica, né? Então agora a gente começa já com um toque mais espírita nessa conversa. Primeiro, a grande dificuldade é falar disso em 10 minutos, né? Porque isso dá livros, né? São livros e livros de experiências, né? Que a gente pode falar. E também, para quem eu estou falando, né? Quem é que está me ouvindo? São espíritas que têm experiência em reunião mediúnica, são encarnados, né? Certamente eu estou falando para desencarnados também, que sempre estão presentes, né? Ainda mais nesses momentos em que a gente tenta fazer essas conversas, esses acolhimentos, que estão também tendo oportunidade de rever, de aprender, de rever a própria vida. Bom, para começar isso, imaginando que vão ter pessoas que não são espíritas vendo, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: viver é um direito ou é um dever? Né? Tem correntes que defendem suicídio assistido, que é direito, né? Se a vida é um direito, a morte também seria. A gente aprende no Espiritismo que a vida é realmente um direito, é uma oportunidade, mas também é um dever. Né? Na lei da conservação, que é uma lei moral, nas perguntas 702 e 703 do Livro dos Espíritos, fala que o homem, né, basicamente, eu vou dizer isso na resposta, né, o homem tem necessidade de viver. E no subitem que chama desgosto da vida, ou suicídio, né, e suicídio, perguntas 400, 943 e 957, na pergunta exatamente 944, a resposta é que o homem não tem direito de dispor da própria vida, só Deus. Então, é um dever a gente continuar na vida, apesar de quaisquer circunstâncias adversas, né? E qual que seria o objetivo da nossa encarnação, da nossa vida na Terra? Aprender e evoluir. Passar pelas experiências que a gente precisa passar, às vezes como expiação, mas sempre aproveitando a oportunidade de aprender, de evoluir e, basicamente, de fazer diferente o que a gente ainda não aprendeu em outras existências, né? Bom, então agora, dito isso, né, só por alto, nós vamos entrar na reunião mediúnica mesmo. Quem é o suicida que vai ser atendido na reunião mediúnica? Primeiro, tem dois tipos, né? O suicida indireto, que é aquele que vai estragando a vida. Quem já leu O Nosso Lar sabe disso, né? O André Luiz, quando morreu, levou um mau susto, porque ele era acusado de suicida e ele não imaginava que era suicida, porque ele estava tendo uma vida toda desregrada, né? Esses aí, eles vão ser atendidos, mas basicamente qualquer um de nós poderia estar nessa situação, ou estamos, né? E os suicidas diretos, que são esses que a gente vai tratar aqui, né? Que atentaram de fato contra a existência terrena. Bom, a primeira coisa, né? O nosso grupo, o GEP, ele não é um grupo especializado em atendimento de suicida. Embora em 2019, os grupos, né? O grupo de apoio, os pacientes elegidos para a gente cuidar, eram pessoas que tinham tentado com ideação suicida. Mas não é um grupo especializado nisso, né? Para atendimento aos suicidas, a primeira coisa é o preparo da reunião, do ambiente que vai acolher e o preparo dos médiuns, das pessoas, né, dos dialogadores, das pessoas de suporte que vão participar da reunião. É um preparo grande, é um preparo longo e complexo, né, que não vai caber aqui também falar. Aí, como é que a gente vai escolher? Quem é que vai ser atendido na reunião? A primeira resposta disso é a espiritualidade que vai escolher. Quem vai ser encaminhado? Né? Nas nossas reuniões, a gente fazia uma coisa que acontece em algumas reuniões, que são as evocações. A gente pedia, né, que se manifestassem espíritos ligados à psicosfera dos pacientes. Né?
Mas muitas vezes não adianta pedir, né? Vão vir se a espiritualidade encaminhar. E muitas vezes vão ser encaminhados espíritos que a gente não tem ideia nem de quem é, de quem sejam, né? Que vão aparecer para isso. Bom, onde que a espiritualidade vai pegar esses espíritos? Pegar entre aspas, né? Recolher para trazer. Alguns já estão sendo tratados em hospitais espirituais e outros ainda não foram resgatados e precisam desse resgate. Às vezes são pessoas queridas, familiares, estão intercedendo por elas, fazendo prece, e a prece é importantíssima, né, para isso. Ou chegou o momento mesmo, né, que o próprio espírito, quem lembra lá também do nosso lar, naquele momento, que eu vou falar uma expressão meio bobinha, caiu a ficha do André Luiz, que ele parou de tentar, com orgulho, resolver a situação e pediu ajuda profundamente. Ele percebeu que a ajuda já estava ali do lado, né? Então, uma brechazinha que uma prece faz no coração já pode ser o suficiente para que esse espírito seja trazido. Agora, sempre vai depender exatamente dessa postura do espírito, né? De estar, de alguma forma, não, mesmo que não totalmente, não vai estar totalmente preparado para receber essa ajuda. E para que o espírito é trazido na reunião mediúnica? A primeira coisa é para um choque anímico, que chama, né? A oportunidade dele sentir de novo um corpo e ter as impressões do corpo, porque isso ajuda a organizar a mente, né? Ajuda a organizar o perispírito, né? Que é o corpo espiritual dele, que às vezes foi muito afetado, né? Nessa questão do suicídio. Ajuda a perceber as pessoas num nível mais físico, né? Porque às vezes tem lá mentores, espíritos tentando ajudar um tempão e ele não consegue, porque a energia está tão densa, ele está tão perdido naquilo que ele não consegue, né? E para que ele aprenda e para que ele ensine também aos participantes, né, os participantes da reunião. E como que chegam os suicidas nessa reunião? Varia muito da situação do suicida, mas a maioria preso a clichês mentais, com sensação de desespero, de culpa, né, por ter infringido essa lei, por ter feito coisas que não devia, por ter deixado a família, por várias situações, com fortes impressões físicas, né, às vezes paralisado naquele momento da morte, e principalmente com um enorme desapontamento. Essa que é a grande questão. Porque o suicídio, né, normalmente é feito para tentar eliminar a dor. Muitas vezes não é para tentar eliminar a vida, mas é para fugir dessa dor. Eu sei que está horrível aqui, então eu vou para um outro lugar. E a grande decepção é que ele não morre, né? Isso é uma coisa importante dentro do espiritismo, essa consciência de que o espírito é imortal, então que não adianta, por maior que seja a dor, não adianta suicídio, porque ele não morre, né? E muitas vezes complica a situação mesmo. Muitos não têm consciência do seu estado, então não percebem que desencarnaram, que morreram, não percebem a circunstância dessa morte, né? E alguns, já em outro estágio, mais conscientes e arrependidos, vêm para contar a sua história, né? Para servir de exemplo para a gente ou para outras pessoas, né? Agora, para terminar essa história, como é que eu atendo esse suicida que se manifesta na reunião? A primeira coisa, acolhendo. É muito importante não julgar, não achar que eu sou melhor do que ele. Isso é básico, né? Se eu penso que de alguma forma eu sou melhor, que no lugar dele eu não faria isso, ou até, né, que no lugar dele eu faria isso, então que ele tem razão, é sentir, é ter a empatia, mas ter a clareza, né, de que eu vou ajudá-lo a sair dessa situação, aliviar esses sintomas dolorosos que ele está sentindo.
E no aliviar esses sintomas dolorosos, em algumas situações, o espírito chega, por exemplo, né, eu tô queimando, eu tô com o meu pescoço está me apertando muito. Então a gente vai, no primeiro momento, aliviar essa sensação, né? Nós vamos oferecer um remédio, isso é uma indução hipnótica, né? Vamos oferecer um remédio, vamos oferecer um alento, vamos mostrar para ele que aquilo está passando, que ele não precisa mais sentir aquilo. E isso vai aliviar muito os sintomas. Depois, nós vamos fazer, em alguns casos, em algumas situações, isso já vai ser o suficiente, né? Dependendo da situação que ele estiver, só desse alívio, ele às vezes não vai ter muita consciência, ele vai adormecer e vai ser encaminhado para a espiritualidade. O que precisava ali era só desse choque anímico e dessa sensação ser aliviada, né? Quando ele tiver consciência disso, aliviou, aí a gente pode conversar sobre a situação, sobre o que ele percebe, e às vezes a gente vai fazer uma espécie de regressão de memória, voltando ele na situação em que aconteceu, para que ele entenda a situação, às vezes voltando em uma situação de uma outra vida, em que ele precisa revivenciar, porque às vezes ele está culpando uma determinada pessoa por uma situação e não se solta daquilo, né? E às vezes voltando também numa outra existência em que ele foi amado, em que ele era feliz, para que ele perceba o acolhimento da espiritualidade que às vezes está ali perto dele. Às vezes tem uma mãe, tem um filho, uma filha, né? Um pai, algum ente querido, muito querido, próximo, mas que pelo estado mental dele ele não consegue perceber. Então a gente faz esse retorno a um momento bom, ao momento em que ele foi feliz, para que ele vá abrandando, para que o coração vá se acalmando, e aí ele encontra essa pessoa, né, que pode ser um familiar, alguém querido, ou pode ser uma pessoa que está ali para ajudar, e ele segue mais tranquilamente com essa pessoa. E por fim a gente vai fazer isso aí, que é esse encaminhamento espiritual, né? É entregar nas mãos da espiritualidade para que ele seja encaminhado para o melhor lugar. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, que eu não estou nem conseguindo ler minha letra. Ah, no momento do desencarne e outras vidas, isso, esclarecer, isso. E esclarecer, né, nesses diálogos que a gente vai ter, para o espírito, que a vida continua. Então, que assim, né, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, mas é só para descontrair um pouquinho. A boa notícia, né, é que a vida continua. Ele morreu naquele corpo, mas a vida continua, ele não morreu. Então, todas as possibilidades vão ser abertas para ele a partir daí, né, nessa escolha nova que a vida está apresentando. É isso, gente. Obrigado, viu?